No início de um amanhecer comum, uma mulher humilde abriu a porta de casa e encontrou um homem exausto, com uma criança ferida nos braços. Naquele instante, ela não sabia, mas tudo em sua vida estava prestes a mudar. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Tudo começou com um barulho do lado de fora. E o que parecia apenas mais um amanhecer silencioso no interior, revelou algo que o coração dela jamais esqueceria. A casa de Elisa era simples, de madeira, construída por seu pai antes dele partir. Ficava isolada entre as curvas poeirentas do interior de Minas, onde a luz da cidade não chegava, mas onde o cheiro de café e lenha aquecia as noites frias. Ela vivia ali com seu filho Joaquim, de 7 anos, e estava acostumada com o silêncio. Um silêncio profundo, cortado apenas pelo som dos grilos ou o estalar do fogo no fogão a lenha. Mas naquele dia, o silêncio foi interrompido. Elisa já se preparava para se levantar quando ouviu passos do lado de fora. Não eram de animal, eram apressados, arrastados, como se alguém lutasse contra a própria força para seguir adiante. O instinto materno falou mais alto do que o medo. Com o coração aos pulos, abriu a porta. Ali, sob a luz fraca do amanhecer na varanda, estava um homem com o rosto machucado, sujo de poeira e sangue seco. Carregava uma criança desacordada nos braços, como quem protege o que tem de mais precioso. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele murmurou com a voz embargada: "Por favor, só preciso de um lugar seguro. Meu filho, ele..." E desabou. Elisa correu para segurá-lo antes que caísse com a criança. Mandou Joaquim buscar a toalha enquanto ajeitava os dois no sofá. O menino tinha a testa quente, a respiração acelerada. O homem mal conseguia manter os olhos abertos. Ela não sabia quem eles eram, de onde vinham, nem o que havia acontecido. Mas uma coisa era certa. Se tinham chegado até ali naquela condição, era porque não tinham mais ninguém. E naquele instante, sem saber, Elisa abriu a porta não apenas de casa, mas do destino. Elisa mal teve tempo de pensar. O homem desmaiado no chão de sua sala ainda segurava o filho com tanta força que ela precisou pedir ajuda a Joaquim para soltá-lo com cuidado. A criança estava inconsciente, suando frio, com os lábios pálidos e a respiração curta. Elisa o deitou na própria cama, puxando as cobertas e acendendo o abajur antigo com luz amarelada. Aquele quarto nunca tinha recebido ninguém além de Joaquim. Mas naquele dia parecia o único lugar seguro do mundo para aquele menino. Enquanto isso, limpou o rosto do homem com um pano úmido e percebeu vários arranhões, o supercílio aberto e o canto da boca rachado. Com dedos leves, examinou as mãos dele, inchadas e raladas, como se tivesse caído diversas vezes até conseguir chegar até ali. As roupas estavam rasgadas, cobertas de poeira vermelha da estrada e folhas secas. Era como se ele tivesse vindo arrastado pela mata, guiado só pela esperança de encontrar alguém. Joaquim, curioso e quieto como sempre, observava tudo de canto. Tinha aprendido desde cedo que quando a mãe ficava em silêncio era coisa séria. Sentou-se no chão da sala, abraçado ao ursinho de pano, e ficou ali, vigiando. Depois de cuidar dos ferimentos, Elisa aqueceu água no fogão a lenha e preparou um chá de erva doce com canela. A casa inteira se encheu daquele aroma que sempre a fazia lembrar da mãe. Levou a caneca até o homem, que agora respirava com mais regularidade, deitado no sofá coberto com o lençol xadrez. Ele abriu os olhos devagar, ofuscado pela luz. Tentou se levantar, mas a dor o venceu. "Onde estou?" murmurou com a voz rouca. "Está em minha casa." Chegou carregando seu filho, lembra? Ele se sentou com esforço, esfregando os olhos, olhou ao redor como quem não entendia onde estava. Quando ouviu o choro fraco do filho vindo do quarto, tentou se levantar de novo. "Calma, ele está bem.
Está deitado, quente ainda, mas está vivo e em segurança. Eu sou Elisa. Mora só eu e meu filho aqui. Ele assentiu com a cabeça, respirando fundo, como se carregasse um mundo inteiro nos ombros. Meu nome é William. Muito obrigado. Eu não sabia se conseguiria chegar até algum lugar. A estrada, o carro. Eu só precisava salvar meu filho. Elisa o observou com atenção. Não parecia um homem acostumado com aquele tipo de situação. Havia algo na forma como segurava as palavras, como se estivesse escolhendo cada uma, mas não perguntou nada. Apenas levou um travesseiro e uma colcha, e disse que ele poderia descansar ali. Naquela noite, o vento ficou mais forte. A chuva miúda batia no telhado de zinco e fazia um som ritmado, quase como uma canção triste. Elisa se deitou ao lado de Joaquim, mas o sono não veio. O rosto daquele homem, a expressão desesperada dele quando chegou, o estado do menino, tudo ainda estava muito vivo na cabeça dela. Ficou pensando o que poderia ter acontecido. E por que alguém carregaria uma criança daquela forma, no meio da mata, sangrando, sozinho? Na manhã seguinte, William acordou cedo, apesar do corpo ainda dolorido. Foi até a cozinha mancando e encontrou Elisa preparando um mingau de aveia com banana. Joaquim ajudava a cortar os pedaços da fruta, todo concentrado. Bom dia, disse William, com a voz mais firme. Elisa o olhou, surpresa. Bom dia. Dormiu um pouco? O suficiente. Queria agradecer de novo. Não sei o que teria acontecido se a senhora não tivesse aberto aquela porta. Não precisa agradecer. Fiz o que qualquer pessoa faria. William hesitou, olhou para o fogão, depois para Joaquim e então para ela. Nem todo mundo abre a porta à noite para um desconhecido ferido com uma criança nos braços. Ela deu um meio sorriso sem responder. Depois do café, Elisa levou uma bacia de água morna para o quarto e cuidou do menino. Lucas estava acordado, de olhos abertos, mas ainda muito fraco. Murmurava coisas desconexas, como se tivesse febre. Ela preparou compressas, usou um antigo termômetro de vidro e percebeu que a temperatura começava a baixar lentamente. O alívio em William era visível, mas ele continuava tenso, como se não quisesse demonstrar. Durante o dia, ele tentou ajudar na horta, mesmo contra a vontade dela. Disse que precisava se manter ocupado. Enquanto regava as plantas e arrancava mato, observava os arredores com certa estranheza, como se aquele lugar o desconcertasse. Elisa notou o jeito como ele olhava para as galinhas, para o fogão, para a rede na varanda. Tudo ali parecia novo para ele, ou talvez antigo demais. À noite, Joaquim colocou 2 colchões no chão da sala para dormir com Lucas, que já sorria mais e começava a ganhar cor no rosto. Elisa serviu sopa quente e, pela primeira vez, os 4 jantaram juntos. A luz da lamparina dançava nas paredes de madeira, criando sombras suaves. William comeu em silêncio, como se não soubesse ao certo o que sentia. Mas quando viu Lucas adormecer tranquilo ao lado de Joaquim, baixou a cabeça por um instante, segurando a colher com força. Elisa fingiu não notar. Apenas recolheu os pratos e colocou mais lenha no fogo. Sem saber, ela não estava apenas acolhendo um estranho. Estava permitindo que o destino começasse, pouco a pouco, a reescrever sua história. O clima naquela casa humilde começava a mudar, mesmo sem palavras. Os dias passavam devagar, com o som dos galos ao amanhecer, o chiado da chaleira no fogão a lenha e as risadas tímidas das crianças no terreiro. Lucas se recuperava com rapidez, animado pela presença de Joaquim, que parecia feliz por finalmente ter com quem dividir seus brinquedos improvisados, feitos com pedaços de madeira e tampinhas de garrafa. Elisa observava os 2 brincando debaixo do pé de manga como se fossem irmãos de verdade. William, por outro lado, mantinha-se retraído. Ajudava em tudo que podia. Cortava lenha, lavava louça, limpava o quintal, mas evitava falar de si mesmo.
Quando Elisa puxava conversa sobre a vida dele, ele desviava, sempre educado, mas firme. Dizia apenas que estava de passagem, que precisava de um tempo com o filho. Quando ela perguntava sobre a mãe do menino, ele baixava os olhos e dizia que ela já não estava entre eles. Certa tarde, enquanto estendia roupas no varal, Elisa notou William parado diante da casa, observando a estrada de terra que serpenteava entre os morros. Ele parecia inquieto. Estava com as mãos cruzadas atrás das costas e os olhos fixos no horizonte, como se esperasse por algo ou alguém. Ela se aproximou devagar, com o coração apertado por uma pergunta que vinha martelando há dias, mas que ainda não tinha tido coragem de fazer. Você está fugindo de alguma coisa? Ele levou alguns segundos antes de responder. Continuou olhando adiante, como se falasse mais para si mesmo do que para ela. Às vezes, a gente foge da própria vida, Elisa. E nem sempre porque quer. Às vezes, porque precisa. Ela sentiu um nó na garganta, mas respeitou o silêncio que veio depois. William não era um homem comum, ela já sabia disso. Não apenas pelo jeito de falar, pela forma como olhava o filho com culpa e carinho ao mesmo tempo, mas também por pequenos detalhes. O jeito como dobrava as roupas, como segurava os talheres, como examinava cada objeto da casa com atenção. Tudo nele denunciava uma vida que não combinava com aquela realidade simples. Na manhã seguinte, Elisa encontrou uma carteira esquecida sobre a mesa da cozinha. Por instinto, abriu para ver se era dele. Dentro, apenas um documento amassado com o nome completo: William Santiago Medeiros. Ela sentiu uma fisgada no peito. Aquele nome não era estranho. Já tinha ouvido em algum lugar, talvez na televisão da vila ou num jornal antigo. Voltou a guardar tudo sem dizer nada, mas a dúvida cravou-se em sua mente. No almoço, enquanto Joaquim e Lucas comiam arroz com abóbora, ela olhou para William e tentou perguntar de forma leve: "Você tem família?" William mastigou devagar. Limpou os lábios com o guardanapo de pano e pousou os olhos nela. "Tenho... ou tive. Hoje, só tenho o Lucas. Ninguém sentiu sua falta? Ninguém vai procurar por vocês?" Ele suspirou fundo, mas não respondeu. Pegou Lucas no colo e saiu para o quintal, dizendo que o menino precisava descansar. Elisa ficou parada por alguns instantes, com a colher ainda na mão. A sensação de que algo estava sendo escondido se tornava cada vez mais nítida, mas ela não sabia até onde deveria ir. Não era de invadir a vida dos outros, mas também não era de fingir que não via. Nos dias que se seguiram, a rotina se firmou como uma dança silenciosa. William acordava cedo, varria o terreiro, alimentava as galinhas, ajudava Joaquim com o dever da escola. À noite, contava histórias para os meninos, sempre inventadas, com heróis que protegiam os filhos a qualquer custo. Elisa ouvia da cozinha, fingindo arrumar os armários, e notava o quanto Lucas se acalmava ao ouvir a voz do pai. Mas também percebia o quanto aquele homem carregava uma dor escondida entre as palavras. Numa noite em que a luz acabou, como acontecia vez ou outra, os 4 ficaram sentados na varanda, iluminados apenas por velas e pelo clarão da lua. Os meninos dormiram abraçados numa rede. William, com uma caneca de café na mão, parecia mais leve. "Obrigado por tudo o que tem feito por nós. Eu não tenho como retribuir." Elisa o olhou de lado. A luz suave da lua desenhava os traços do rosto dele com delicadeza. Havia uma tristeza bonita ali. Uma dor que não afastava, pelo contrário, aproximava. "Eu não fiz nada além de abrir a porta. E tem algo no seu olhar, William. Como se você estivesse esperando permissão para ficar." Ele a encarou por um instante mais longo do que antes. Parecia prestes a dizer algo importante, mas foi interrompido pelo resmungo de Lucas no sono. Levantou-se com cuidado, ajeitou a coberta sobre os meninos e deu um beijo na testa do filho. Elisa ficou ali, sozinha, sentindo o vento frio tocar seus cabelos. Sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria embora.
Pessoas como ele não pertenciam àquele lugar. Mas mesmo assim, pela primeira vez em anos, sentiu que não estava mais sozinha. William carregava um segredo, ela já não duvidava, mas no silêncio entre os dois, nas palavras não ditas e nos gestos pequenos, nascia algo que nem o medo, nem a verdade, nem o passado seriam capazes de apagar. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre eles. Não foi repentino, mas perceptível nos detalhes. William já não acordava antes de todos apenas por hábito, mas porque queria preparar o café para Elisa. Não dizia isso em voz alta, mas deixava a chaleira no fogão, o pão de sal embrulhado num pano e a caneca dela ao lado da pia. Elisa, por sua vez, passou a separar um prato a mais na mesa sem que ele pedisse. Joaquim e Lucas já se chamavam de mano e compartilhavam tudo, das brincadeiras aos segredos de criança, como se nunca tivessem vivido separados. William também começou a contar pequenas histórias de sua vida, cuidadosamente editadas. Dizia que trabalhava com gente difícil, que morava em uma cidade grande e que perdeu a esposa quando Lucas ainda era bebê. Mas havia buracos no que dizia, pausas longas entre uma frase e outra, como se não tivesse mais prática em conversar de forma simples. Elisa escutava com atenção, mas não pressionava. De alguma forma, parecia compreender que ele ainda não estava pronto. Certa manhã, depois de um banho de mangueira com os meninos, William entrou rindo, com a camisa encharcada, os cabelos pingando e os olhos iluminados de um jeito que Elisa nunca tinha visto. Joaquim havia jogado água propositalmente nele e Lucas correu atrás do pai com um balde improvisado. Elisa enxugava a louça e, ao vê-los entrando assim, bagunçados e felizes, sentiu o peito aquecer. Era como se a casa, depois de tanto tempo, tivesse voltado a ser um lar. William a olhou naquele instante e parou. A risada sumiu aos poucos, dando lugar a um silêncio diferente, carregado de algo que os dois fingiram não perceber. Elisa baixou os olhos, focando novamente no prato molhado. Ele foi para o quarto improvisado com os meninos, mas aquela troca silenciosa ficou suspensa entre eles pelo resto do dia. No domingo, William resolveu reformar a cerca que cercava o galinheiro. Pediu ferramentas emprestadas ao vizinho distante e passou o dia serrando, pregando, suando debaixo do sol. Elisa o observava da janela, admirada com a dedicação. Não era só gratidão. Havia algo naquele homem, um esforço sincero para pertencer, como se quisesse provar a si mesmo que era capaz de cuidar de algo além de dinheiro ou contratos. Na hora do almoço, sentaram-se todos debaixo da árvore no quintal. Elisa serviu arroz com frango caipira, e os meninos comeram com gosto, lambuzando os dedos. Depois, Joaquim pegou a sanfona velha do avô e tentou tocar umas notas. William, surpreso, disse que sabia algumas canções. Sentou-se ao lado do menino e, com jeitinho, puxou uma melodia simples que fez Lucas bater palmas, empolgado. "Você sabe tocar?" Elisa perguntou, sorrindo. "Meu pai era do interior da Bahia. Tocava em festinhas. Aprendi vendo ele, mas faz muitos anos." "Ainda tem jeito, viu?" William sorriu de volta, com um brilho nos olhos que não se via todos os dias. Naquela tarde, a música tomou conta do terreiro. As crianças dançavam como podiam, e Elisa, sentada na cadeira de balanço, observava aquele instante com a sensação estranha de que ele era precioso demais para durar. No fim do dia, enquanto os meninos dormiam exaustos depois de brincar até escurecer, William e Elisa ficaram sentados na varanda. O silêncio entre eles era confortável, como se não precisassem preencher com palavras o que já se entendia no olhar. "Você tem medo de voltar?" Ela perguntou de repente, sem olhar para ele. William demorou a responder. Passou as mãos nos joelhos, respirou fundo. "Tenho, porque não sei o que me espera lá. Tudo que deixei pode já não estar mais de pé." E aqui, ele virou o rosto em direção a ela.
Aqui é o primeiro lugar em muito tempo onde eu respiro sem sentir que estou devendo algo a alguém. Ela não disse nada. Apenas levantou-se, pegou uma manta para cobrir os meninos e entrou. Mas seu coração ficou ali, pulsando mais forte do que gostaria. Durante a noite, Elisa não conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro, pensando naquilo que se formava entre eles, sem nome, sem promessas. Uma vontade de cuidar, de ficar perto, de permitir o que ela mesma havia enterrado havia anos. Desde que o pai de Joaquim partiu sem olhar para trás, ela se fechara por inteiro. Mas o William tinha se infiltrado devagar, com gentilezas silenciosas, com trabalho no terreiro, com o carinho pelos filhos. E agora, ela já não sabia se teria forças para deixar aquilo passar. Ao amanhecer, encontrou uma carta deixada sobre a mesa da cozinha. Era curta, escrita à mão, com uma letra firme e contida. Elisa, preciso ir até a vila resolver algo importante. Não se preocupe, eu volto antes do pôr do sol. Obrigado por me permitir lembrar quem eu sou. Ela segurou o papel por longos minutos, o coração apertado. Não pela ausência momentânea, mas pelo medo de que ele não voltasse. Porque, de algum modo, William já fazia parte daquele lugar, e não só por estar ali, mas por ter mudado tudo, mesmo sem prometer nada. Elisa passou o dia inteiro inquieta. Tentou se ocupar lavando roupa, colhendo legumes da horta, varrendo o quintal. Mas a ausência de William deixava tudo em suspenso. O relógio velho na parede parecia andar mais devagar. Os passos de Joaquim e Lucas soavam mais altos dentro de casa. A cada barulho vindo da estrada, ela se virava, esperando ver a silhueta dele voltando com aquele jeito calmo de andar, sempre com Lucas pela mão ou carregando alguma coisa nos braços. Mas a estrada seguia vazia. A carta deixada sobre a mesa continuava ali, dobrada ao meio. Ela havia lido tantas vezes que já sabia de cor. Sentia que havia algo nas entrelinhas que não estava escrito. Um pedido de tempo, talvez. Ou um último gesto antes de partir de vez. Tentava afastar esse pensamento, mas não conseguia evitar que ele voltasse toda vez que olhava para a cadeira vazia na varanda. Foi só no fim da tarde que William apareceu. Estava diferente. Não machucado nem aflito, mas com uma expressão contida, como quem carrega um peso novo. Vestia uma camisa limpa, barba feita, cabelo cortado. Carregava um pequeno pacote embrulhado em papel pardo e trazia Lucas no colo, já dormindo, a cabeça caída sobre o ombro do pai. Joaquim correu até o portão quando o viu e gritou seu nome, sorrindo. Elisa saiu devagar, secando as mãos no avental, tentando disfarçar o alívio que tomou conta do peito. Achei que tivesse se perdido na vila, ela disse, tentando parecer casual. William olhou nos olhos dela e sorriu, mas havia algo ali que não se encaixava mais com o silêncio confortável que antes dividiam. Ele passou por ela sem dizer muita coisa, entrou com Lucas e o colocou na rede. Elisa percebeu que o pacote continuava em sua mão. Mais tarde, depois que as crianças dormiram, William voltou à varanda, onde Elisa lavava os últimos copos do jantar. Sentou-se no degrau da escada e chamou por ela com um tom de voz diferente. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela se aproximou, ainda segurando o pano de prato, e sentou ao lado dele. Ele estendeu o pacote e esperou que ela abrisse. Dentro havia uma revista, um jornal dobrado e uma fotografia. Elisa pegou o jornal primeiro. Na capa, um título em letras grandes. Milionário desaparece após renunciar à presidência de seu império. Abaixo, uma foto em preto e branco de um prédio moderno. E ao lado, o rosto de William. Ela olhou para ele devagar, sem dizer nada. Abriu a revista. Lá estava ele de novo, agora em um artigo de negócios, sorrindo ao lado de executivos e empresários conhecidos. Pegou a fotografia por último. Era ele, bem mais novo, com uma mulher e um bebê no colo, de pé em frente a uma casa imensa. Elisa olhou fixamente para o rosto da mulher e uma sombra atravessou seu olhar. Ela era minha esposa,
William disse, num sussurro. Morreu há 3 anos. E eu fui me perdendo desde então. Herdei tudo o que não pedi. Fui engolido por uma vida que eu não queria mais viver. Elisa manteve o olhar fixo na foto. Por dentro, o coração batia como tambor. Era difícil juntar aquela imagem de capa de revista com o homem que ensinava Joaquim a fazer estilingue no quintal ou que lavava louça depois do jantar. Era difícil acreditar que tudo aquilo esteve ali, tão perto, e ela não viu. E por que veio parar aqui? A voz dela saiu mais baixa do que esperava. Porque fugi. Peguei o carro, sem destino, só querendo distância de tudo. Mas a estrada me traiu e o acidente me empurrou para cá. Eu devia ter desaparecido, mas você abriu a porta. E me fez lembrar que ainda existia outro tipo de vida possível, uma vida de verdade. Ela se levantou devagar, caminhou até o parapeito da varanda e ficou olhando a escuridão da estrada. Sentia-se invadida, não por ele, mas pela verdade que agora estava entre os dois, ocupando o espaço que antes era só silêncio e afeto. Sabia que ele não tinha mentido diretamente, mas também não tinha confiado nela o bastante para dividir a verdade quando teve chance. Eu não sou como você, William. Não tenho nada além dessa casa velha, dessas mãos calejadas e do que consigo tirar da terra. E mesmo assim, nunca escondi isso de ninguém. Eu sei. E é por isso que fiquei. Porque você foi a primeira pessoa em muito tempo que me viu sem querer nada em troca. E foi aí que eu percebi que eu mesmo já não sabia mais quem era. Tive medo de dizer porque queria que essa paz durasse só mais um pouco. Elisa fechou os olhos por um momento. Depois voltou-se para ele, com o rosto sereno, mas firme. A verdade não destrói a paz, William. O que destrói é o medo de contar. E agora que você contou, precisa escolher. Ou volta para sua vida de antes, ou decide que esse lugar simples aqui pode ser lar, mesmo com menos paredes e mais silêncio. William não respondeu de imediato, mas os olhos dele, marejados, diziam mais do que qualquer palavra. E naquele instante, sem tocar nela, sem prometer nada, ele começou a reconstruir o único elo que ainda faltava entre eles: a confiança. Na manhã seguinte, a cama improvisada de William estava vazia. A rede no canto da sala balançava leve, como se alguém tivesse acabado de sair. Elisa estranhou o silêncio. Estava acostumada a acordar com o barulho da chaleira no fogo ou com Lucas rindo no colo do pai. Dessa vez, só ouvia os pássaros do lado de fora e o estalar tímido da madeira queimando no fogão. Lucas ainda dormia ao lado de Joaquim, os dois cobertos até o pescoço. Elisa se aproximou da janela e viu que a porta dos fundos estava entreaberta. Correu os olhos pelo quintal. Nenhum sinal dele. Pegou o casaco pendurado atrás da porta e saiu, procurando ao redor da casa, perto do galinheiro, da horta, da trilha que levava até o rio. Mas não havia rastro, nem pegadas, nem objetos esquecidos. Tudo parecia limpo demais. Voltou para dentro com o coração apertado. Encontrou sobre a mesa apenas uma folha de papel dobrada e uma caneta ao lado. A caligrafia era conhecida, firme e contida, como ele. Elisa, preciso resolver algo que deixei pendente. Não quero te envolver nesse passado. Você já fez muito por mim. Cuide do Lucas, por favor. Ele está seguro com você. Se eu não voltar, é porque falhei em proteger o que restava. Mas eu precisava tentar. Obrigado por tudo. Ela leu uma vez, depois de novo, e mais uma vez, sem entender. Sentou-se à mesa com a carta entre os dedos, tentando organizar os pensamentos. As palavras pareciam uma despedida, mas também um pedido de confiança. Mesmo assim, a sensação era de abandono. Uma ausência doía mais do que qualquer verdade mal contada. Passaram-se 2 dias e William não voltou. Elisa não tinha um número para ligar, nem endereço, nem ninguém a quem perguntar.
A vila mais próxima era pequena e não havia delegacia ou qualquer serviço onde pudesse pedir ajuda. O telefone do mercadinho funcionava quando queria. Ela pensou em ir até lá, mas algo dentro dela dizia que, se ele tivesse ido embora por vontade própria, não adiantaria correr atrás. Lucas sentia. Mesmo pequeno, percebia que algo estava errado. Ficava mais quieto, arrastava o chinelo pela casa, perguntava do pai só com os olhos. Joaquim tentava distraí-lo com brincadeiras, mas o menino parecia ausente, como se esperasse a qualquer momento ouvir aquela voz chamando por ele da porta. Elisa cuidava de tudo como sempre. Lavava a roupa, fazia o almoço, varria o terreiro, alimentava as galinhas, mas os movimentos pareciam automáticos, como se ela estivesse em outro lugar. Dormia pouco. Acordava várias vezes na madrugada, indo até a porta só para verificar se havia algum sinal dele. Em uma dessas noites, pegou a fotografia que William havia deixado entre os papéis. A imagem da esposa ao lado dele, com o bebê no colo, mexia mais com ela do que gostaria. Havia tanto amor ali, tanto passado. E por mais que William tivesse dito que aquela fase havia terminado, Elisa sabia que certos sentimentos não se apagam, apenas mudam de forma. Mesmo assim, sentia falta dele de um jeito que não conseguia explicar. Não apenas como homem, mas como presença, como aquele alguém que preenchia os espaços sem pedir licença. A forma como ele ria quando Joaquim dizia alguma coisa engraçada, o jeito como ajudava a prender os varais no alto, como cortava lenha sem falar nada, só com a testa franzida e as mãos firmes. Na terceira noite, choveu forte. Relâmpagos iluminavam o céu por trás das montanhas. Lucas não conseguia dormir, chamava pelo pai entre soluços, agarrado ao travesseiro. Elisa o levou para sua cama e o abraçou forte. Joaquim dormia na rede, inquieto. O barulho da tempestade parecia ecoar tudo o que ela não conseguia dizer. Sussurrou baixinho no ouvido do menino que ele estava seguro ali, que tudo ficaria bem, mesmo sem saber se acreditava naquilo. Na manhã seguinte, foi até o vilarejo. Pegou carona com um vizinho que vendia leite e aproveitou para passar na mercearia, na farmácia e no posto de gasolina. Não encontrou nada, nenhuma notícia, nenhum comentário. Quando perguntou se alguém conhecia William Santiago Medeiros, o rapaz do caixa arregalou os olhos. Uai, esse nome é daquele empresário sumido, não é? Tava no noticiário mês passado. Sumiu do nada. Dizem que largou tudo por causa de luto. Elisa assentiu, tentando não demonstrar nada. Pegou as compras e voltou para casa com o estômago embrulhado. Agora tinha certeza de que ele havia voltado para enfrentar alguma coisa grave. E se não tivesse conseguido? A rotina recomeçou, mas nada estava igual. A casa parecia maior, mais vazia, os dias mais longos, os silêncios mais pesados. Mesmo assim, ela continuou, porque era isso que sabia fazer: cuidar de Joaquim, de Lucas, da casa, da terra e de si mesma, mesmo quando ninguém mais fazia. Na quinta noite, ao pendurar um cobertor no varal improvisado dentro da sala, ouviu o latido do cachorro do vizinho distante. Era raro, só latia para estranhos. Elisa congelou. Correu até a porta, o coração disparado. Lá fora, o breu da noite escondia qualquer forma. Mas logo, entre o som dos grilos e do vento, ouviu passos na estrada de terra. Passos arrastados, como se alguém estivesse voltando de longe, carregando não só o cansaço do corpo, mas um novo peso na alma. Os passos se aproximavam devagar, como se cada um carregasse a distância de dias e a dúvida do que seria encontrado. Elisa apertou os olhos para tentar enxergar melhor. A chuva fina ainda caía, e o vento espalhava as folhas secas pelo terreiro. Quando a silhueta surgiu no fim da estrada, ela sentiu um arrepio. Era ele. William caminhava com o corpo curvado, a roupa molhada, os cabelos grudados na testa. Não parecia ferido, mas seus olhos estavam diferentes. Trazia um olhar cansado, e ainda assim, havia algo firme ali, como quem voltou decidido.
Carregava a mochila surrada nas costas e nada mais. Não havia carro, segurança, luxo. Apenas ele, pisando com cuidado na lama até chegar à varanda. Elisa não se moveu. Ficou ali, parada, com as mãos cruzadas diante do peito, o rosto indecifrável. Por dentro, uma confusão de sentimentos latejava. Alívio, raiva, saudade, medo, esperança. Quando ele finalmente parou diante dela, nenhum dos dois disse nada. Ficaram em silêncio por alguns segundos que pareceram muito mais longos. William abaixou os olhos. Eu voltei, disse quase num sussurro. Elisa respirou fundo, engoliu em seco. Demorou. Ele assentiu devagar. Eu precisei terminar uma parte da minha história para poder começar outra, mas eu cumpri o que prometi. Voltei antes do pôr do sol. Só não disse de qual dia. Ela quase sorriu, mas segurou. Deu um passo para o lado, abrindo espaço para que ele entrasse. Ele passou por ela devagar, os pés deixando marcas molhadas no chão de madeira. Parou na sala, olhou a rede onde Joaquim dormia e logo depois a caminha onde Lucas descansava. O filho ainda não havia percebido a presença do pai. William se abaixou, tirou a mochila das costas e a deixou no chão. Passou a mão devagar nos cabelos do menino, que se remexeu, abriu os olhos e então se agarrou ao pescoço do pai com força, como se quisesse garantir que aquilo era mesmo real. Elisa observou a cena em silêncio, com os olhos marejados. William levantou, ainda com o filho nos braços, e voltou para a varanda. Eu não esperava que você me esperasse, ele disse. Mas tive esperança. Ela se encostou no batente da porta, os braços cruzados. A luz fraca da lamparina refletia no rosto molhado dele, dando um tom dourado aos olhos cansados. Eu não sou do tipo que vai embora, ela respondeu. E não sou do tipo que abre a porta 2 vezes para quem não sabe o que quer. Eu sei o que quero, ele disse sem hesitar. Quero isso aqui. Quero a paz que só encontrei nessa casa. Quero a liberdade de cortar lenha, de ouvir silêncio, de olhar nos olhos do meu filho sem pressa. Quero ficar onde eu sou visto de verdade. Elisa abaixou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Não era fácil confiar de novo. Mas algo nele havia mudado. Ele não voltara como antes. Tinha deixado algo para trás. Ou talvez tivesse, enfim, escolhido o que queria carregar. O que você foi fazer? Ela perguntou, depois de alguns segundos. William sentou-se nos degraus, Lucas ainda abraçado ao pescoço dele, quase dormindo. Fui encerrar um ciclo. Entreguei tudo que me restava da empresa. Renunciei a qualquer direito, a qualquer controle. Pedi que vendessem tudo. Metade do dinheiro foi doado. A outra metade coloquei no nome do Lucas. Ele vai ter o que eu nunca soube cuidar direito. Eu não quero mais viver daquilo. Só quero viver. Elisa se sentou no degrau ao lado dele, sem encostar, mas perto o bastante para sentir o calor do corpo dele e o cheiro de terra molhada que vinha da roupa. E você vai ficar aqui, se você deixar. Ela olhou para o céu encoberto, depois para a escuridão da estrada e, por fim, para ele. Havia algo nos olhos de William que não pedia permissão, mas entregava. Ele estava ali por inteiro, sem as defesas, sem a fachada. Apenas um homem cansado que havia encontrado abrigo e queria, pela primeira vez, chamar esse abrigo de lar. Você sabe que aqui não tem luxo, ela disse. Só o básico. Às vezes nem isso, mas tem o que mais importa. O que nunca me deram e o que eu mesmo nunca soube oferecer. Tem chão, tem comida feita no fogão, tem um menino que me chama para brincar sem saber quanto eu valho. Tem você. Elisa sentiu os olhos arderem. Por dentro, uma vontade antiga de acreditar renascia, lutando contra o medo de se iludir. Mas ali, com a chuva caindo leve e a presença dele tão concreta ao lado dela, já não fazia sentido manter o coração fechado. Ela se inclinou devagar, pegou Lucas no colo e o levou de volta para a cama. Depois, voltou para a varanda.
William ainda estava sentado, olhando para o chão, como quem esperava por um sinal. Elisa se abaixou, pegou a mão dele e entrelaçou nos próprios dedos. Você pode ficar, mas não vai ser como hóspede. Vai ter que dividir a enxada, o colchão, a sopa e a vida. William olhou para ela como se aquela frase fosse o sim mais precioso que já tinha recebido. E naquele instante, sob o céu ainda cinza e com cheiro de chuva no ar, algo entre eles finalmente se ajeitou no lugar certo. Sem promessas, sem pressa, apenas presença. Os dias seguintes foram diferentes, não pela rotina em si, mas pelo modo como Elisa passou a percebê-la. Havia algo novo no ar, algo leve. A presença de William, antes carregada de silêncio e mistério, agora se misturava com a terra molhada, com o cheiro do café fresco e com os passos apressados de Lucas correndo atrás de Joaquim no terreiro. Ele não era mais visita. Era parte do lugar. William acordava cedo, antes do galo cantar. Ia até a beira do rio buscar água e voltava com os cabelos ainda molhados da neblina. Passava a manhã na roça com Elisa sem reclamar de calor, de sujeira, de esforço. Não tentava mais esconder quem havia sido, mas também não deixava que isso definisse quem era agora. Carregava o passado nos olhos, mas com uma leveza que não tinha antes. As crianças estavam mais grudadas do que nunca. Dividiam brinquedos, segredos, até pequenas brigas que sempre acabavam em risadas. Lucas já chamava Elisa de tia sem pensar. E Joaquim, toda vez que falava de William, usava o termo meu pai de coração, mesmo sem ninguém ter ensinado aquilo. Elisa observava tudo com atenção. Às vezes, parada à porta da cozinha, via William ajeitando uma cerca ou consertando o telhado. Em outras, o encontrava na varanda, deitado na rede com um dos meninos no colo. E era nesse silêncio vivido que ela entendia que algo havia florescido entre eles. Algo que não precisava ser dito o tempo todo. Era presença, era cuidado, era escolha. Certa tarde, Elisa estava lavando os panos de prato no tanque quando sentiu alguém se aproximar por trás. Era William, com um cesto de frutas recém-colhidas no braço e um sorriso torto no rosto. Ele se aproximou devagar, tirou um fiapo de cabelo que caía sobre a testa dela e falou baixo. Não sei como vivi tanto tempo sem isso. Sem frutas? Sem alguém como você. Ela continuou esfregando o pano, tentando esconder o sorriso. Mas o coração batia acelerado. Desde que ele voltara, não havia mais promessas ou perguntas. Havia a entrega diária. E era isso que a sustentava. Naquela noite, depois de colocarem as crianças na cama, sentaram-se os dois na escada da varanda, lado a lado. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. A brisa soprava leve entre as árvores. William segurou a mão dela e por alguns minutos nenhum som precisou preencher o espaço. Elisa, ele disse com a voz serena, eu não sei se tenho tudo o que você merece, mas eu sei o que quero. Quero dividir esse pedaço de mundo com você. Cuidar dessa terra, desses meninos, dessa casa e do seu coração. Se você deixar. Ela demorou alguns segundos antes de responder, não porque tivesse dúvidas, mas porque queria guardar aquele momento inteiro dentro dela. Depois, virou o rosto devagar, olhou nos olhos dele e assentiu com um pequeno sorriso. Aqui nunca teve espaço para luxo, mas sempre teve espaço para amor. William encostou a testa na dela e fechou os olhos, como quem agradece por ter voltado a tempo. Meses se passaram. A casa ganhou novos detalhes. Uma pequena varanda lateral feita por William com as próprias mãos, uma cerca nova ao redor do galinheiro, flores plantadas por Elisa em latas reaproveitadas. Os quartos foram ajustados, mas sem exagero. Mantiveram a simplicidade de sempre, porque era ali, na vida sem excessos, que a felicidade crescia com raízes fortes. Lucas e Joaquim cresceram juntos como irmãos. Iam para a escola da vila, voltavam suados, cheios de histórias e com os joelhos ralados.
À noite, faziam os deveres na mesa da cozinha, iluminados por uma lâmpada pendurada que William instalou com cuidado, reaproveitando fiação antiga. A cada tarefa, um pedaço da vida se reorganizava. William se adaptou de um jeito tão natural que na vila poucos lembravam quem ele havia sido. Ele mesmo parecia ter esquecido. Assinava apenas William, vendia ferramentas usadas, ajudava vizinhos, trocava mudas de plantas por pacotes de arroz. Descobrira ali o que nunca teve nos andares altos da cidade: tempo para ser. Elisa, às vezes, ainda se pegava olhando para ele com o coração apertado de gratidão. Não pelo dinheiro que um dia ele teve, mas por ter escolhido ficar mesmo depois que não precisava mais. Ele podia ter ido, podia ter comprado outra vida em qualquer lugar, mas escolheu aquele lar entre as árvores, aquela mulher de mãos firmes e olhar direto, e aqueles 2 meninos que não pediam mais nada além de presença. Numa manhã de domingo, enquanto cortava mamão no quintal, Elisa ouviu Lucas gritar da varanda: "Mãe!" Ele falou "mãe", era a primeira vez. E foi assim, com uma palavra simples, dita no meio da bagunça de um dia comum, que Elisa sentiu que tudo havia se encaixado. William apareceu logo depois, com o rosto sorridente e suado de tanto brincar com Joaquim. Foi até ela, a abraçou por trás e sussurrou: "A gente deu certo, né?" Elisa se virou e respondeu com os olhos, porque ali, entre as árvores, a terra batida e os afetos costurados com paciência, a resposta já estava em tudo o que construíram juntos. E se histórias assim também aquecem o seu coração, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar outras vidas que se cruzam onde menos se espera, como a de Elisa e William, entre árvores, silêncio e amor verdadeiro.